Senhor Espírito Santo, venha nos fortalecer, meu Pai. Manda teu Filho, teu Espírito Santo, ficar presente aqui na nossa reunião, nos fortalecendo, nos dando sabedoria para que cada dia a gente consiga, Senhor, aprender mais do teu ensinamento, para que tenhamos força, Senhor, para passar por essa pandemia, por essa solidão tão grande que atingiu nossa nação, nossa família, né? Tantas doenças, tantos males, mas nós confiamos em Ti, que Tu é o Deus do impossível. Tudo Tu pode e cada dia Tu renovas as nossas forças. Sendo assim, Jesus, eu te peço para dar início ao estudo hoje, que a nossa guia espiritual fale nos nossos corações, toque e traga a presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Assim seja. Amém. Então, minha gente, hoje eu comecei a ler o que a gente poderia refletir, né? E eu acho muito interessante quando a gente começa a ler a palavra de Deus e que começa a imaginar que aquilo estivesse acontecendo com a gente. Eu fico idealizando e fico imaginando que talvez estivesse acontecendo conosco e com toda a nossa casinha ou algumas de nós. Pois é, assim eu hoje vou refletir com vocês acerca de um versículo do livro de Atos, escrito por Lucas. Então, a gente sabe que Paulo, depois daquela transformação, daquele encontro com Deus, com aquela experiência pessoal com Jesus Cristo, ele se converteu. E aí a gente sabe que o ministério de Paulo foi muito chamado para que ele pudesse propagar a palavra de Deus entre os gentios, né? Saindo daquela turma só dos judeus, onde nós nos incluímos, né? Nós não somos judias, mas a palavra nos chega, né? E assim, ele tinha pessoas que trabalhavam com ele. E aí eu fico imaginando nós da casinha. Pessoas que, por exemplo, Barnabé. Barnabé foi um personagem muito importante para Paulo, porque eles fizeram muitas coisas juntas e Barnabé ajudava muito Paulo. Porque Barnabé conseguia colocar um pouco mais de tranquilidade, porque Paulo também era uma pessoa que, no início do seu ministério, ele era temperamental e tal, e ele, ao longo da caminhada, como todas nós, ele foi se modificando. Barnabé foi uma pessoa fundamental na vida de Paulo. E assim como Barnabé, quando Barnabé se afasta dele, né, quando ele fica em determinado local e cidade, tem outras figuras que vão surgindo, como, por exemplo, Silas, né? Quem é Silas? Silas era um convertido, né? E que ele era como se fosse um líder em Jerusalém. E ele levava a palavra de Deus, ele tinha cidadania romana, como Paulo. E há um tempo, quando Barnabé ficou nessa cidade, né? E fixou residência lá, Paulo escolheu Silas para acompanhá-lo. E eu creio que essa liderança, essa forma que Silas tinha de levar a palavra, contou muito, porque ele foi ser, como Paulo, missionário. E ele foi, por muito tempo, assim como Timóteo, né, ele foi o primeiro auxiliar direto de Paulo, né? Assim como somos na casinha, às vezes eu penso a vocês, meu Deus, longe de qualquer comparação nossa com Silas e Paulo, mas o que eu estou querendo dizer é que somos mais ou menos assim, por isso que me chamou tanta atenção esse texto, né? Eu peço a gracinha para fazer as coisas, peço a vocês para entregar uma coisa, conto com a doação de vocês, me lembro de alguma coisa, enfim, a gente troca muito de lugar. Por vezes, nessa forma como eu estou falando, somos Paulo e Silas tentando levar o evangelho da forma que Deus coloca em nosso coração. E aí, ele, em determinado momento, está numa cidade, está em Delfos, essa cidade, né, que
onde havia os gregos, e Silas e Paulo, eles se encaminham para uma casa de oração. Presentes nesse momento também estão Lucas e Timóteo. Lucas, vocês sabem que é atribuído a ele o escrito de Atos. E Lucas era médico, né? E no livro de Lucas, embora não tenha caminhado com Jesus, como alguns dos apóstolos, ele fala muito da cura, fala com precisão desse milagre de cura física e emocional nas pessoas, porque ele era médico e ele sabia o protocolo que tinha que fazer a nível humano para curar as pessoas, para levar as pessoas à cura, e é por isso que é tão importante o Evangelho de Lucas, porque a gente vê um médico falando dos próprios milagres do Senhor Jesus nas pessoas. E aí eles estão se dirigindo àquela casa de oração, e de repente sai uma moça, sabe, da rua, assim, uma jovem, e começa a exaltar Paulo e Silas, tá? E essa moça, ela era conhecida como ela adivinhava o futuro, né? Ela exercia o ofício da adivinhação. E a gente sabe, quando a gente começa a se aprofundar na Bíblia, que Jesus deixa muito claro que, tanto é que a gente não sabe nem o dia que Jesus vai voltar. E o próprio Jesus diz que só o Pai saberá esse dia, né? Nem o Filho, nem o Espírito. Então, ele deixa muito claro em todo o evangelho dele que não há como a gente acreditar em adivinhações, porque aquele que pode ser interpretada uma palavra de Deus, uma profecia de Deus, mas deixa muito claro, sem dúvidas, com relação a isso. E com relação a essa moça, existia todo um trabalho através dela, porque quando ela adivinhava o futuro para as pessoas, ela movimentava um número de valores que as pessoas que estavam por trás recebiam isso. E a gente sabe também que as coisas de Deus a gente pode receber de bom grado, quando a gente recebe uma lembrança, quando a gente recebe uma ajuda. Não estou falando de pastores, de padres, estou falando de levar o evangelho como nós. Mas a gente sabe que as coisas de Deus, elas são muito gratuitas. Porque, assim, eu penso que o que Deus deu de graça a gente tem que passar para o outro de graça. Então, essa coisa dessas movimentações por dinheiro em nome de Deus é muito complicado. E essa moça, ela sai da rua e começa a elogiar Paulo e Silas. Ela diz, esses homens levarão vocês à salvação. Esses homens são de Deus. E Paulo, né, que não precisa ir, eu posso ser incisa com relação a isso, assim, porque não precisava ser Paulo. Quando a gente tem uma comunhão com Deus e a gente pede sempre a Deus e entrega sempre a Deus o que a gente vai fazer, o Espírito Santo de Deus dá o dom do discernimento a gente, para a gente entender que, às vezes, as coisas não têm nada a ver com Deus, embora sejam feitas de elogios para a gente, que a gente possa se enganar com relação a isso. Porque a palavra de Deus também, lá na frente, é muito clara, quando ele diz que muitas pessoas falarão em nome deles e não terão no coração. E aí Paulo, com todo o discernimento, e as Silas, né, que estavam ali, eles repreendem o maligno naquela moça. E aí ele faz uma oração muito bonita, que depois vocês podem constatar em Atos 15, Paulo faz uma oração pedindo para que o inimigo saia da vida daquela moça. Lógico que os transeuntes e as pessoas que estavam naquele momento não concordaram com aquilo e, ignorando a cidadania romana de Paulo e de Silas, arrastaram eles. Eles foram açoitados na frente de Lucas e Timóteo e levaram ele para a prisão. Então, a gente
fica muitas vezes sem entender, mas, meu Deus, ela estava elogiando eles, ela estava ressaltando que eles eram que mostrariam o caminho da salvação. E isso é um ensinamento muito forte para a gente, que a gente tem que pedir o discernimento ao Senhor, porque nem tudo vem de Deus. E a gente sabe, é como, eu vou dar um exemplo bem simples, é como se a gente, a gente conhece, às vezes, as pessoas que estão com a gente, e a gente sabe que determinadas pessoas não têm empatia, nem gostam da gente, ou até chegam a ter inveja. Eu estou dizendo isso de uma forma generalizada. E aí, o sentimento daquela pessoa com relação a gente às vezes percebe que não vem do coração, não é? Porque a gente fica assim pensando, meu Deus, é como mãe dizia assim, você tem que orar sempre pelas pessoas que não gostam de você, porque elas sendo felizes, elas não vão ter tempo de se lembrar de você. Então, é mais ou menos assim, eu dei um exemplo para que a gente possa compreender a situação de Paulo e Silas naquele momento. Eles não tiveram nenhum receio e repreenderam, reconhecendo o inimigo na vida daquela moça. E aí a moça é liberta, o inimigo deixa de possuí-la e ela fica livre ali. Mas eles não sofreram as surras que levaram à prisão, porque aquelas pessoas que ganhavam dinheiro através daquela moça ficaram inconformadas e levaram ele para a prisão. Quando eles chegaram na prisão, o soldado que estava como sentinela recebeu uma ordem das autoridades que os prenderam, dizendo que ele tinha que ficar vigilante noite e dia com relação àqueles homens, porque se ele soubesse que eles seriam soltos ou que se tivessem condições de escapar... Estamos aqui. Estamos aqui. Não estou ouvindo. Continua. E aí, quando porque se eles fugissem, esse sentinela e esse soldado, ele iria ser penalizado, porque acontecia mais ou menos assim. E esse soldado ficava atento a eles e tal. Mas teve um momento que ele cochilou. E lá para meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar e a louvar a Deus e tal. Uma oração linda e um louvor maravilhoso. Não sei também se acontece com vocês, mas tem determinados momentos que o louvor flui de forma diferente da gente, né? A gente está todo dia acostumado a cantar uma determinada música, a louvar uma determinada música, mas tem dias que a gente sente uma forma diferente, uma presença de Deus maior na vida da gente. E eles estavam ali, né, confiantes em Deus. Aí acontece um grande terremoto na prisão. O terremoto é tão grande que todos os presos são libertos. E o sentinela que estava cochilando acorda. E no momento que ele acorda, que ele vê que as portas da prisão as portas estão abertas, ele imediatamente sabe o que ele vai sofrer e ele pega na espada para tirar a sua própria vida. Quando ele faz esse movimento, Paulo, Silas, os dois estavam juntos, mas Paulo chega junto dele e diz, não faça isso. Nós estamos aqui. Olha que coisa linda. Antes que ele dissesse que ele ia tentar tirar a própria vida, o Espírito Santo em Paulo foi maior. E ele disse assim, como se ele dissesse, não tire a sua vida, porque nós não fugimos, nós estamos aqui. Então, o soldado, no momento, no relance de uns minutos, ele começa a suar, e começa a ter emoções diferentes, e de repente ele se joga aos pés de Paulo e diz, o que é que eu tenho que fazer para me salvar? E aí Paulo responde, apenas crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas crê. E aí Paulo diz a ele que essa salvação não é privilégio só dele, e que a família dele também pode toda se salvar. E aí,
Paulo leva aquele homem para a casa do soldado, o soldado leva Paulo e Silas para a casa dele. E aí Paulo e Silas levam o evangelho para toda a família do soldado. E toda a família se converte. E toda a família começa a crer em Jesus Cristo pela força da palavra e pela autoridade da palavra, que vem sob o impacto do Espírito Santo de Deus, transformando corações, como faz até hoje. E aí, chega aos ouvidos das autoridades que prenderam Paulo e Silas, que eles têm cidadania romana e que eles não poderiam passar pelaquela humilhação da prisão. E aí as autoridades mandam libertar Paulo e Silas sem qualquer recriminação ao soldado. Naquele momento, Paulo não se conforma e diz que sairá livre, mas depois que a autoridade se desculpar diante dele, porque eles cometeram uma infração. E as autoridades vão até Paulo e Silas e pedem desculpas, e aí eles são livres. O que será que está por trás desse relato tão bonito e o que estava no coração de Deus? Eu penso que aquele açoite que Paulo e Silas sofreu e aquela forma que Deus encontrou de levá-los para a prisão, Deus tinha um propósito muito maior do que a simples prisão daqueles dois homens. Ele tinha em mente, ele sabia que uma família poderia ser convertida. E ele sabia também que ele podia contar com Paulo e Silas, porque os dois estariam louvando e orando lá na prisão. Ele sabia em quem podia confiar. E a salvação desse soldado, ela é muito forte e muito significativa para cada um de nós da casinha de oração. Porque Deus tem sempre em mente que a gente possa cumprir o plano dele. E a gente não pode, de forma nenhuma, deixar de tentar levar o amor de Deus e essa palavra santa do seu evangelho às pessoas da forma que a gente pode e como a gente pode. Por exemplo, eu encontro uma forma de toda a casinha caminhar junto através dessa distribuição. É como eu estava comentando com Zita nesse sábado, no domingo Zita veio almoçar com a gente e eu estava comentando com ela. Eu sei que é muito pouco. Eu queria dar uma feira maior, mas se eu desse uma feira maior, talvez a comunidade Casinha de Oração não pudesse distribuir todos eles da forma que cada um de vocês está distribuindo. E eu penso que esse soldado é o exemplo vivo de que Deus tira o coração de pedra das pessoas e coloca o coração de carne. Então, assim, o que aconteceu com Paulo e Silas? Né? Deus sabia que podia confiar neles. E a gente sabe que a gente é frágil, né? É como eu comecei a reflexão dizendo, tem dias que eu estou tão cansado. E como eu compreendo a palavra de mamãe quando ela dizia isso. E eu fico imaginando que as dores, a impotência da gente diante da mudança de quem a gente ama. Meu Deus, como a gente às vezes queria colocar na cabecinha do outro uma forma diferenciada daquela de ser. Seja porque a gente já tem experiência, porque a gente esteja mais velho, ou porque a gente queria simplesmente que todas as pessoas que fossem da nossa família e nossos mais chegados pudessem conhecer essa beleza de coisas boas que Deus permite que a gente faça e que a gente se sinta tão bem e que a gente se sinta tão diferente daquilo que a gente foi um dia. E que essas portas da prisão que foram abertas ali por um terremoto significa que quando a gente acha que não há mais solução,
O terremoto pode acontecer a qualquer momento nas nossas vidas. Eu não sei, muitas vezes eu quero dizer para vocês o que o meu coração sente. Eu até tento, mas eu tenho certeza que eu não consigo expressar toda essa vontade de querer correr para que a gente não tenha tempo perdido. Vocês compreendem isso? Para que a gente não possa olhar para trás só naquelas coisas que possam melhorar a gente e a gente desejar não ser mais como aquela pessoa que a gente foi. Mas que o Evangelho hoje é exatamente essa rocha que pode transformar em nossas vidas. Eu fico pensando que nessa pandemia, em muitos momentos mais difíceis, porque não penso que só essa pandemia foi tão difícil. Cada um aqui já viveu momentos de tanta dificuldade emocional. Que eu acho que a gente, de repente, nunca pensou que poderia ter uma solução. É como se a gente tomasse um banho do Evangelho de Deus e a gente dissesse, meu Deus, eu não sabia que podia ter jeito essa situação. E aí, eu acho que nós, da casinha, podemos, sim, erguer a nossa cabeça e dizer, Senhor, na proporção do que eu estou na tua caminhada, eu penso que tu podes, sim, confiar em mim. Porque eu sei que eu posso sempre tentar levar a tua palavra de uma forma ou de outra. É bem verdade, meu Deus, que às vezes a gente não tem paciência e a gente diz, eu não quero mais nem falar com essa pessoa. Mas quando a gente tem essa frase, que só o Senhor Jesus Cristo salva, a gente sabe que a gente tem que fazer um esforço. Porque a gente tem que fazer um esforço por nós e por todas aquelas pessoas que Deus espera que nós façamos. Essa reflexão de Paulo e Silas me diz muita coisa. Me diz muita coisa. Primeiro, pela proximidade que eu tenho com cada um de vocês. Eu acho que na condição de Silas eu posso acompanhar vocês sendo Paulo, e eu acho que na condição de Paulo vocês podem me acompanhar na condição de Silas, não é? E eu fico vendo que Deus a cada hora está dizendo, tenham cuidado, porque muitos lobos vão se vestir de cordeiros, mas eu não estarei ali. Vocês precisam do discernimento do Espírito Santo, para que vocês possam compreender e sentir que onde há contenda, eu não estou presente. Onde há intranquilidade e desespero, eu não posso estar por perto. Onde não há uma confiança no amanhã, porque a crença está em mim, eu não posso estar no seu coração. Tenham ânimo e tenham coragem, porque vocês são meus filhos amados e queridos. Eu sei que cada um sofre de forma diferente, seja no próprio seio da família, seja com os outros que a gente não sabe como agir, seja na identificação de pessoas que a gente tem certeza que não desejam melhor para a gente. Mas quando a gente está protegida pelo manto do Espírito Santo, não há erro. A gente pode sim ser firme na palavra de Deus. A gente pode sim repreender o que muitos podem achar que a gente está errado. Mas o Espírito Santo de Deus nunca vai falhar. E ele tem um alvo certo, que é o nosso coração, quando está aberto para acolhê-lo. E é isso que eu queria dizer hoje para vocês. Como eu me senti com vocês nesse texto bíblico de Atos, número 15. Estamos juntos. Não vamos desanimar. E vamos, sim, continuar a levar a palavra de Deus
porque Ele está sempre conosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. E Maria, eu lembrei muito de você na palavra. Oi, minha filha. Eu lembrei muito de você nessa palavra. Graças a Deus. Eu também estava aqui conversando com Deus. Angélica falando e eu pensando, porque nessa palavra a gente tem que ter muita esperança e confiar em Deus em dias melhores, né? Porque se a gente não tiver esperança nele, em quem a gente vai confiar, né? A gente só pode confiar nele e temos que dobrar nosso joelho e pensar muito e orar muito, pedindo a ele força para a gente passar por tanta maldade que nesse mundo tem. Esse mundo está com muita maldade e por isso que as pessoas têm que abrir seus corações para que realmente o Espírito Santo entre dentro dele. As famílias têm que orar muito e estar sempre em comunhão com Deus para que a gente possa vencer essas barreiras do inimigo, que eles jogam essas lanças para destruir as nossas famílias. Mas, em nome de Jesus, no poder da oração, a gente vence. Eu mesmo estou passando por uma tempestade muito grande na minha família, mas eu não perco a fé. Dobro meu joelho de dia e de noite orando. Oro toda hora. Eu vivo só, né? Porque eu tenho todo mundo junto, mas todo mundo separado, cada um no seu canto, mas os meus dias são de oração. Eu peço muito a Deus proteção para minha família, para mim, para as minhas netas, né? E confiar e ter esperança de dias melhores, né? É a única coisa que a gente tem que acreditar, é que Deus está com a gente e Ele nos defende de todos os males. Amém. Amém. É verdade. Então, Essa semana, no sábado, eu saí com a Angélica e eu pressenti um assalto. Eu vinha dirigindo ali onde eram os espetos, e naquele sinal, quando eu ia parando, o sinal fechando, aí vinha dois caras, e um fez sinal para o outro e veio em direção a gente. O sinal estava fechando. Aí o sinal fechou, eu saí. E eu saí e entrei ali na via local, que eu não ia pela via local, eu ia para cima, que eu ia para o Rio Mar. E fui por ali, né? Mas eu sabia que ia ser um assalto ali certo, porque eu vi o movimento deles. Mas Deus repreendeu. E eu agradecendo a Deus, né? E assim também eu fiquei com as pernas trêmulas, mas não quis parar logo o carro para não assustar tanto a Angélica, porque a bichinha não viu. E eu não quis também assustar ela e não quis parar porque era próximo muito ao cara, né? Meu coração disparou, porque a gente toma um susto, né? Na hora. E como a gente já passou E assim, aí eu fico muito preocupada mais ainda e eu tenho que me agarrar com ele. Ela, com o motorista, quando sai, ela fica dizendo que eu fico nervosa, preocupada com ela, tal, que eu nem estou ligando mais agora muito para ver se ela faz as coisas dela, porque a Rafaela tá para se casar, vai sair, eu fico aperreando ela, mas eu fico muito nervosa. Quando ela não está comigo, sabe? Hoje eu saí com o seu Gilson, aí eu fico dizendo a ele, sabe? Seu Gilson tem que, ontem, seu Gilson tem que ter cuidado, ficar atento à Angélica e ficar atento na rua, assalto, né? Porque ela não enxerga direito e tem que ver isso também, né? Só a segurança do carro, do todo, mas ela não enxerga, né? E isso me preocupa muito.
E, assim, essa semana também eu queria agradecer a Maria Helena, né, e a Helenisa também, de lá que teve essa ideia, que também me apresentou uma pessoa maravilhosa, porque aqui é assim, tem arquiteto para dar com pau, de amigo, de irmão e tal, mas na hora, quando a gente quer, não aparece nenhum. Porque eu me aperreio com a Angélica aqui nesse negócio. Aí eu pedi a Maria Helena, disse, bem, eu agora vou deixar a pureza, vou deixar esse povo todo. Eu vou pedir a Maria Helena para ver se rola. Mas Maria Helena, no instante, ela é que nem eu. Maria Helena, pá, disse, tem uma que eu conheço, vou ligar logo para ela, tal, não sei o que lá, ligou para a mulher, que nem sabia se conhecia ainda ela, que foi uma que fez um negócio no trabalho dela, se ela mandar uma mensagem, eu não sei nem se ela se lembra de mim, mas eu vou passar, se ela lembrar, ok, mas aí eu já vou dar teu telefone e tal. Menina, arquiteta, especialista em iluminação. Mas a menina ótima, maravilhosa, maravilhosa, um doce de pessoa. Ligou para mim, a gente conversou, me pediu a planta do quarto, super querida e tal, perguntou quanto a Angélica tinha de visão e tal. Vem aqui, vê e tal, mas primeiro vai fazer um projeto para ela e tal, não sei o que lá. Pediu o vídeo do quarto e tal. Menina, adorei. Aí, assim, a ideia foi da Helenisa e Maria Helena foi no prá e resolveu, quero agradecer. Feito caldo de cana, ainda bem que você gostou. Ótimo. Eu resolvi feito caldo de cana, e ainda bem que você gostou. O problema é que eu preciso da iluminação, mas eu, como eu estava dizendo, eu preciso me sentir bem, né? Assim, eu gosto de um local arrumadinho. Eu já tinha arrumado no sábado. Mas essa menina, ela é um doce mesmo. Não, É eu um estou dizendo doce. por conta da Lenisa, que eu dizia, Lenisa, eu arrumei o quarto, ficou bem lindinho, o Alan mudou a posição. Aí eu mandei essa Lenisa, aí eu botei as florezinhas e tal, para a Lenisa ver que eu tinha colocado. Ela disse, Angélica, importa que você tem que ver, eu disse, Lenisa, mas eu só vou me sentir bem se eu tiver num espaço bem arrumadinho. Não é assim. Ela disse, mas você tem que ver. Eu digo, não é assim. Eu preciso me sentir num espaço bonitinho para eu me sentir bem. Então, aí, mas estou bem feliz. Eu acho que é graça de Deus, né? Às vezes, minha gente, eu fico olhando como Deus é bom para a gente, né? Porque eu tenho tudo do bom e do melhor. É evidente que eu não tenho 100% da visão. Mas eu fico olhando que Deus tem me dado o que melhor eu posso ter, né? Um celular bom, o meu computador, os que eu tenho no escritório, o meu orcão. Então, assim, eu fico pensando que Deus fica dizendo assim, minha filha, eu não sei mais o que lhe dá. Você já tem tudo junto de mim. Agora você tem que relaxar. Porque na realidade... Mas, Angélica, o importante é a gente dar valor ao que tem. Mesmo que não tenha, que tenha tudo, se não der valor e não reconhecer, vai estar faltando tudo. Se você tem pouco e valoriza o que tem, tá tudo bom. É isso mesmo, Maria Helena, muito bem. Eu não deixo de... Olha, esse meu teclado, né? Foi André que trouxe para mim dos Estados Unidos. Vocês lembram? Não é? Quando a Andrea botou, que eu coloquei pela primeira vez, nossa Senhora, como ele é bom para mim. O teclado me deu uma sensação maravilhosa, porque a letra é enorme, e aqui no Brasil não tem desse tamanho. Olha que eu já rodei, porque esse, como tem um sinal que eu não consigo, às vezes Gracinha já tentou, fez um para mim, pintou e tal. Mas eu vou e volto para o de André. E André, quando trouxe para mim, trouxe dois. Um é no escritório e outro aqui. Então, são coisas que eu valorizo muito.
tudo que vocês fazem para mim, a nível da minha visão. Eu estava conversando com o Zita também. Eu digo Zita porque Zita de vez em quando está vindo almoçar aqui, né? O resto não vem, né? Mas Zitinha sempre vem almoçar aqui no final de semana. Aí eu dizendo para ela, né, que Zita, às vezes eu tenho até vergonha de dizer às pessoas que eu vou trocar de celular, né? Porque o meu celular é novo, né? É um 11, né, do iPhone e tal. Mas eu tenho até vergonha de dizer às pessoas que eu preciso trocar por conta da, do eletrônico, né? Por conta porque cada vez eles aumentam mais as condições, principalmente para quem é deficiente visual. Exatamente. E a Isita me diz assim, mas, Angélica, eu acho que você sabe que se eu pudesse, eu já estava na loja comprando para você. Eu tenho certeza, não só você, mas muita gente. Mas, assim, eu entendo como Deus é maravilhoso, mas eu também tenho muito cuidado, né, de tentar passar isso para as pessoas, porque tem pessoas também iguais a mim, que não têm recurso mesmo, não é? E eu fico imaginando como é difícil, e as pessoas não são mais felizes do que nós, porque, como Maria Helena está dizendo, Deus coloca essa satisfação no coração da gente, né? Eu entristeço, às vezes, entristeço, sim. Entristeço, choro. Hoje mesmo eu estava no escritório, eu disse, meu Deus, eu fico dependendo de vocês e tal, falando com as meninas. E Rafa já me conhece, ficou lá. Daqui a pouco o Rafa disse, doutora, quer que eu vá aí para lhe ajudar em alguma coisa? Eu disse, não, você sabe que eu estou desabafando esse tempinho. Aí daqui a pouco eu melhoro. E assim é a vida, né? E assim é o meu dia a dia. No final, Deus sempre vence, né? Porque eu consigo sair e chegar em casa, né? Eu consigo estudar e fazer minhas coisas. E assim é Deus com a gente, não é? É porque a gente é humana, né? A gente é humana, a gente sente, às vezes a gente tem a recaída, mas depois a gente volta imediatamente